Olá, gente, tudo bom? Nesta aula eu vou mostrar a resolução de 5 equações do primeiro grau. No último exemplo, temos um caso especial. Peço que assistam com bastante atenção, que eu vou mostrar de uma maneira bem prática. Equações do primeiro grau é um conteúdo que mora no nosso coração, não é verdade? Na aula anterior a esta, eu fiz uma comparação entre as equações e uma balança de dois pratos. Se você perdeu esta aula, eu vou deixar a indicação no card aqui para você assistir, tudo bem? Em uma balança de dois pratos, para ela se manter equilibrada, nós precisamos adicionar ou retirar objetos com a mesma medida de massa nos dois lados. Nas equações, acontece a mesma coisa. No primeiro exemplo, eu tenho 2x mais 1 igual a 19. 2x mais 1 forma o primeiro membro desta equação e 19 é o segundo membro da equação. Nesse primeiro membro, ele é destinado para a incógnita. A incógnita, neste caso, é o x, que está acompanhando o 2, certo? Então, no primeiro membro, eu vou repetir o 2x. Aqui nós temos o mais 1. Bom, ele não está acompanhando incógnita, então ele vai ter que sair daqui. Para ele desaparecer do primeiro membro, eu adiciono o oposto dele. Então, aqui eu já tinha o mais 1. Quem é o oposto do mais 1? O menos 1, certo? Então, aqui eu vou adicionar o menos 1 no primeiro membro. E tudo que eu fizer em um membro, eu vou fazer no outro membro também, para manter este equilíbrio. No segundo membro, eu tenho o 19 e adiciono o menos 1, ok? Bom, aqui eu vou ter o 2x mais 1 com menos 1, 0. Então, ele desapareceu do primeiro membro. Vou ter a igualdade. E aqui no segundo membro, 19 menos 1 dá 18. Ok. Agora, o que eu faço? Eu vou fazer esse 2 desaparecer, certo? No primeiro membro, eu só preciso da incógnita. Então, o que eu faço? Esse 2 está multiplicando o x. Então, eu trabalho com a operação inversa. A inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou dividir os dois membros por 2, certo? E agora eu divido. 2 para 2 dá 1. Então, no primeiro membro eu vou ter 1x, que não precisa colocar o 1, igual. E no segundo membro, 18 dividido para 2, 9. Pronto, encontrei o valor do x, certo? Agora eu quero que vocês prestem bem atenção nesta outra maneira que eu vou mostrar. Bom, percebam aqui que quando eu adiciono o oposto desse número, que é o menos 1, eu adiciono os dois membros. Só que nesse primeiro membro, ele vai desaparecer, porque ele vai ser adicionado com mais 1 e dá 0, ok? Então, ele vai permanecer lá no segundo membro. Então, é a mesma coisa, gente, de eu ter pego este número, o 1 positivo, e ter mandado ele lá para o segundo membro, com o sinal trocado. Veja, aqui ele vai sair, então vai dar 0, e ele vai lá para o segundo membro com o sinal de menos, ok? Viu como é muito mais simples, mas lembrando que ele desaparece porque aqui há uma soma de números opostos, ok? Bom, então eu vou mostrar de uma maneira mais direta aqui no segundo membro. Vamos pegar esse raciocínio. Quem vai ficar aqui no primeiro membro? Eu tenho 2x mais 3 igual a menos 5. Quem tem a incógnita? O 2x. Então, ele fica aqui no primeiro membro, ok? Tem mais algum termo com a incógnita? Não tem. Então, repete a igualdade. Quem já está no segundo membro? O menos 5. Então, ele permanece. E esse 3, ele sai daqui e ele vai para onde, gente? Ele vai lá para o segundo membro. O lugar dele é lá. Só que quando ele muda de membro, ele muda de sinal. Então, se aqui ele estava positivo, ele vai agora negativo, ok?
Aí eu vou ter 2x igual menos 5 com menos 3. Faz de conta que é dívida. Eu estou devendo R$ 5 para uma pessoa, estou devendo R$ 3 para uma outra pessoa. Soma as duas dívidas, eu vou continuar devendo, então o resultado é negativo, e somando aqui dá 8, menos 8, ok? Bom, agora para esse 2 desaparecer, o que eu faço? Divido os dois membros por 2, certo? 2 dividido para 2 dá 1, então aqui vai ficar só o x. E 8 dividido para 2 dá 4. Menos 4. Não pode esquecer aqui o sinal, ok? Então, aqui está o valor do x. Próximo exemplo. 7 mais 3x é igual a 2x mais 10. Bom, nós temos a incógnita aqui no primeiro membro, temos a incógnita também lá no segundo membro. Então, vamos organizar esta equação. Quem fica no primeiro membro? Pessoal da incógnita. Quem fica no segundo membro? Os outros números que não possuem a incógnita, ok? Então, eu vou começar escrevendo este 3, que ele já está no primeiro membro. Esse termo aqui, o 3x. Então, ele permanece aqui, positivo, tá? Ele não saiu do lugar dele, então não precisa botar o sinal de mais aqui. Bom, agora eu tenho esse outro termo que tem o x e ele está no segundo membro. Então, você vai trazer ele para o primeiro membro. Traz ele para o primeiro membro e troca o sinal dele. Aqui ele está positivo, então ele vem negativo, menos 2x, ok? Os dois termos que tem o x eu já escrevi. Agora vem a igualdade. Bom, e quem já está no segundo membro? O 10 positivo. Então é só repetir. E esse termo aqui, o que eu faço com esse 7? O lugar dele é lá no segundo membro. Aqui ele está positivo, então você manda ele para lá e ele vai com o sinal de menos, sempre o sinal trocado, ok? 3x menos 2x, isso dá um x, certo? Então, coloca só o x, igual 10 menos 7, 3. Pronto, encontrei o valor do x. A raiz dessa equação é 3. Muito simples, né? Próximo exemplo. Aqui também está tudo misturado. Eu tenho 5x aqui, tenho menos 2x lá no segundo membro, ok? Tenho 20 aqui no primeiro membro, ele não pertence a esse membro, ele tem que ir para lá. Então, o primeiro passo é você organizar os termos. Quem vai ficar no primeiro membro? O 5x, que já está. Então, eu vou passar aqui uma linhazinha para identificar os termos. E traz esse aqui, certo? Ele está negativo. Quando ele vier para o primeiro membro, ele vem 2x, certo? Ele vem com o sinal trocado. Tem mais algum termo que tem um x? Não tem. Coloca a igualdade. E agora, quem pertence ao segundo membro? O 1, que já está, então repete. O menos 41 também já está. E o 20. Ele está no primeiro membro, manda ele para lá. Ele vai com o sinal trocado. Então, ele vai menos 20, ok? 5x mais 2x, isso dá 7x, igual. Bom, vou somar logo aqui as duas dívidas, certo? Eu estou devendo R$ 41 para uma pessoa, estou devendo R$ 20 para outra pessoa. Então, no geral, eu estou devendo R$ 61, certo? Só que eu tenho R$ 1. Se eu me entregar R$ 1, a minha dívida vai diminuir um pouquinho, certo? Mas eu vou continuar devendo. 61 menos 1 dá 60. Como eu continuo devendo, negativo, ok? O que eu faço agora? Eu tenho que tirar esse 7 que está acompanhando a incógnita. Então, para isso, eu vou dividir os dois membros por 7, ok? Esse 7 com 7 dá 1, então eu escrevo só o x. E aqui, menos 60 dividido para o 7. Perceba que o 60 dividido por 7 não dá um resultado exato, certo? Então, neste caso, você vai deixar em forma de fração. Menos 60
sobre 7. Beleza? Em muitos casos, você vai encontrar resultado fracionário e não tem problema. Tudo bem? Bom, vamos agora para o nosso último exemplo e aqui nós temos um caso especial, ok? Primeiro, observe a equação. Ela tem 5 termos. Quem vai ficar no primeiro membro? Pessoal do x, da incógnita. Então, aqui eu tenho o 3 positivo, ele vai permanecer positivo porque ele já está no primeiro membro. E eu tenho que trazer esses 5x, que ele está no segundo membro, o lugar dele é aqui. Então, ele vem com o sinal trocado. Aqui ele está positivo, ele vem negativo. Ok. Agora, escreva a igualdade. Quem vai ficar no segundo membro? O 11, que já está. Então, só vou repetir, ele é positivo. Levo esse 6 para lá, como é que ele vai? Com o sinal trocado. Se aqui ele está positivo, ele vai negativo, ok? E o 1 também. Aqui ele está negativo. Quando ele vai para lá, ele vai positivo. Ok, gente? 3x menos 5x. Eu tenho 3x e eu estou devendo 5. Bom, eu vou continuar devendo. Vou ficar devendo 2x, certo? 3 menos 5, menos 2, igual. E aqui, 11 menos 6 dá 5. 5 com mais 1, 6. Ok? Muito bem. Agora vamos desaparecer com esse 2. Ele está multiplicando a incógnita. O que eu faço para ele desaparecer? Eu divido a equação por 2, nos dois membros, ok? 2 dividido para 2 dá 1, então aqui vai ficar menos x, ok? Olha aqui o sinal de menos, muito cuidado com esse sinal. E desse lado, o segundo membro, 6 dividido para 2, 3. Bom, agora por que aqui nós temos um caso especial? Veja o que aconteceu no final. A incógnita está negativa, certo? Vocês viram aqui nos exemplos anteriores que em todos a incógnita está positiva, certo? E aqui ela ficou negativa, então você vai ter que deixar esta incógnita positiva, ela não pode ser negativa, certo? Aí o que eu faço nesse caso? Quando lá no final a incógnita ficou negativa, você não deixa dessa forma. Você vai multiplicar a equação todinha por menos 1. Você escreve aqui, certo? E aí, gente, como é uma multiplicação, você pode aplicar aquelas regrinhas dos sinais, o jogo de sinal, ok? Olha, menos por menos dá mais, ok? X vezes 1, x. Então, o x agora ficou positivo, beleza? E faz a mesma coisa com o segundo membro. Esse 3, ele está positivo, certo? Então, faz o jogo de sinal dele com o menos 1. Mais por menos, menos 3 vezes 1, 3. Olha o que aconteceu. A incógnita ficou positiva. Então, aqui está concluída a questão, tudo bem? Ah, mas o 3 ficou negativo. Não tem problema. A raiz pode ser negativa. A gente viu isso no exemplo 2, certo? Então, você só vai multiplicar por menos 1 quando a incógnita, lá no finalzinho, ela ficar negativa. E por que o menos 1? Porque o valor numérico dos termos aqui não altera, só vai alterar mesmo o sinal. Beleza, gente? Espero que vocês tenham aprendido. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like. E peço para você conhecer a playlist sobre equações do primeiro grau que eu estou postando aqui no canal. Bons estudos a todos e até a próxima aula.